primeira vez, me dizer que seja bem-vindo. Eu sou Mauro Miguel, professor de Excel daqui da OneClick Treinamentos, e nesta aula que ele mostrar na prática como ser 10 vezes mais rápido, mais produtivo, mais dinâmico no lugar de trabalho. Eu vou entregar hoje um passo a passo que, se você colocar em prática no seu lugar de trabalho, você facilmente vai se destacar e vai ser reconhecido no seu lugar de trabalho. Eu falo isso com propriedade porque nossos alunos colocam em prática o que aprendem aqui na OneClick, eles têm esses resultados. Eles são reconhecidos e são um destaque no lugar de trabalho. Pois bem, o que você vai aprender exatamente na aula de hoje? Você vai aprender, nós vamos simular aqui um caso real em que na sua empresa, por exemplo, tem um sistema de gestão Primavera, por exemplo, você baixou os dados e por alguma eventualidade os dados apareceram todos eles na horizontal. Então, como é que você faz para pegar esses dados que já na horizontal, você converter para vertical e ainda fazer um relatório como este no Excel em pouco tempo? Então, como é que você faz isso de forma rápida, de forma dinâmica? Isso que eu vou lhe mostrar na aula de hoje. Então, eu vou aqui puxar a minha planilha para nós já começarmos. Então, como eu disse antes para si, eu tenho aqui uma planilha com cerca de 1.100 dados, que todos eles, quando baixei do sistema da empresa, os dados apareceram todos eles na horizontal. Então, como é que eu faço para pegar esses dados que estão na vertical e converter que estão na horizontal e converter para vertical no Excel? Como é que você faria hoje com o conhecimento que você tem? Será que você ia chegar aqui e copiar e colar no 1 a 1? Como é que você faria essa atividade com o conhecimento que você tem hoje de Excel? Será que você ia fazer aqui no 1 a 1, na mão, tudo isso? Sérgio disse que não vê a apresentação, os demais colegas. Deixar só. Posso parar minha partilha e voltar aqui. Parar partilha. Reiniciar partilha. Então, turma, peço o vosso feedback. Conseguem ver a minha tela do Excel? Conseguem ver? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, nós temos aqui uma base de dados com mais de 1.100 linhas, que por alguma eventualidade, esses dados apareceram na horizontal. Como é que eu faço para pegar esses dados que estão na horizontal e colocá-los na vertical? Será que você ia usar esse caminho de 1 a 1, de copiar e fazer 1 a 1 para organizar os dados? Será que você ia usar esse caminho aqui de 1 a 1? Peço que coloque aí no chat como você ia fazer para poder resolver esse problema se você tivesse com uma planilha como esta aqui. Digita aqui nos comentários. Você será que ia usar o caminho de 1 a 1? Ia fazer manualmente essa atividade de copiar, chegar aqui e colar para pegar esses dados que estão na horizontal para a vertical? Você ia usar esse caminho de 1 a 1? Ou caso não, qual caminho você usar para poder resolver esse problema? Então, pode escrever aqui no chat para saber aqui assim, o vosso nível do Excel, para ver se eu explico no detalhe ou vou mais superficial. Então, como é que você vai fazer essa atividade no Excel? Será que você vai fazer isso aqui no 1 a 1? Sérgio, os colegas já conseguem ver a minha tela. Peço para você atualizar a sua internet aí. Pode ser algum problema. Está aqui o Álvaro a dizer que ia usar o past copy, ok. Aqui o Sérgio disse que ia usar o transpose. Tudo bem, então vamos lá seguir aqui. Está aqui o Álvaro a dizer que ia fazer 1 a 1, mas também ia fazer 1 a 1. Agora, esse caminho aqui de 1 a 1, nós vamos assim, virar a noite fazendo isso, porque temos aqui uma planilha com mais de 1.100 linhas. Então, como é que um mestre em Excel ia resolver esse problema simples
e a utilizar atalhos. Mauro, o que são atalhos? Atalhos consistem em combinações de teclas para aumentar a sua produtividade aqui no Excel. Primeiro passo aqui seria selecionar todos esses dados. Só que eu não vou fazer isso aqui com o mouse, porque são cerca de 1100 dados. Não é sustentável usar esse caminho. Eu ia perder muito tempo ainda agora para chegar até lá na última célula, na última informação. Então, aqui, para eu selecionar esses dados todos de uma única vez, eu vou usar um atalho. Qual é esse atalho? Para quem usa a versão em inglês do Excel como eu, o atalho é Ctrl A. Para quem usa a versão em português, é Ctrl T. Este A aqui é de All, este T aqui é de tudo. Então, o atalho Ctrl A ou o atalho Ctrl T serve para selecionar todos os dados de uma tabela. Então, aqui o primeiro passo é clicar em qualquer célula com dado, clicar em Ctrl A para selecionar todos os dados, depois Ctrl C. Esse atalho aqui é clássico, todo mundo conhece. Agora, vou chegar aqui na célula A1 e eu vou colar. Então, daqui, botão direito. E aqui eu tenho dois tipos de paste. Tenho esse paste e tenho esse outro paste aqui. Esse primeiro paste é o famoso Ctrl V, que ele cola os dados na mesma, diria assim, na mesma posição. Como os dados lá estão na horizontal, ao clicar nessa primeira opção, então eu vou colar aqui também na horizontal. Só que o meu objetivo é virar a tabela. Então, como está na horizontal, eu quero colar como está na horizontal, eu quero colar na vertical. Então, eu vou usar aqui esta opção aqui, que é o Path Transpose, que é a opção que o Sérgio mencionou aqui, que é o Path Transpose. Mauro, para que serve a opção Path Transpose? Serve para você colar os dados na posição contrária. Veja só aqui, tem uma seta que vem daqui, horizontal e aqui vertical. Então, eu chego aqui, botão direito, depois venho para aqui, para o Path Transpose. Veja só, se eu aproximar o mouse, o Excel já me mostra a prévia. Quando eu clico aqui no Path Transpose, veja só, um trabalho, ok? Um trabalho que eu levaria horas, que eu levaria dias fazendo um a um, eu acabo de fazer agora em apenas segundos. Esse passo a passo do Path Transpose, você percebeu e consegue colocar em prática no lugar de trabalho? Esse passo a passo aqui do Path Transpose, você percebeu e consegue colocar em prática no lugar de trabalho? Para quem chegou agora, acho que é a Anícia, para poder interagir na aula, nós utilizamos o chat, só para não interromper aqui a aula. Ok, Anícia? Então, seguindo aqui, esse passo a passo, para eu pegar numa base de dados que está na horizontal para a vertical, nós utilizamos o recurso Path Transpose, que nós pegamos os dados e nós colamos na posição contrária. Esse passo a passo que eu mostrei agora, você percebeu? E que você colocar em prática no seu local de trabalho. Então, vamos dar aqui o chat para poder interagir, para que nós possamos aqui andar assim, alinhados. Esse passo a passo, você percebeu o Path Transpose? Manuel disse que sim, percebeu, perfeito. Então, vamos lá. Ok, Manuel, perfeito. Então, nessa aula, o objetivo é de passar várias técnicas simples do Excel para você aplicar no lugar de trabalho e você parar de perder tempo. O objetivo é chegar no final do mês, teu chefe te dará um trabalho, você fazer esse trabalho em minutos em vez de horas. Chegar no final do mês e você não levar trabalho para casa. Então, esse é o meu objetivo hoje, de passar técnicas que vão te permitir fazer em minutos um trabalho que leva horas. Seguindo aqui, eu vou limpar aqui essa informação e essa também, que já não preciso mais dela. Pois bem, eu já peguei nos dados, já virei aqui, como podes ver. Agora, se a gente for a reparar, vamos notar que nessa coluna aqui, toda a informação está na célula. Então, aqui,
Alguém disse, ele não consegue ver a minha partilha. Senhor, você não consegue ver a minha partilha. É que está estranho isso, porque os colegas estão a dizer que sim, perceberam. Então, vocês não conseguem ver a minha planilha. Senhores, olha, você disse que não consegue ver a minha planilha. eh, Agostinho, agora já. Ok. Vamos lá, vamos lá. Manuel disse que consegue ver perfeitamente. Saddam disse que consegue ver perfeitamente. Então, quem não consegue ver é só atualizar a internet, porque os demais colegas conseguem ver a planilha tranquilamente, perfeitamente, como disse aqui Saddam. Tudo bem. Então, eu vou dizer o seguinte: aqui eu tenho toda a informação na mesma célula, na mesma coluna. E a minha intenção agora é separar essa informação em colunas diferentes. eh, em colunas diferentes. Então, como é que você faria essa atividade aqui de separar a informação aqui? De separar a informação. Será que você ia fazer aqui copy-paste um a um para separar essa informação que está aqui na célula A1? Como é que você faria essa atividade? Será que você ia usar aqui o clássico um a um para separar essa informação com auricular no ouvido para você não ver o tempo a passar? Como você ia separar essa informação aqui? Será que você usar aqui o tradicional caminho um a um para separar essa informação? Então, escreva aí no chat como você separa essa informação aqui. Será que você vai usar o caminho tradicional, o mais famoso, o um a um? Então, como a aula é ao vivo, eu preciso muito da vossa interação aqui para saber se está tudo em ordem. É por isso que eu olho para aqui, olho para cá na minha segunda tela. Então, eu questionei aqui, como é que você faria essa atividade aqui de separar a informação? Será que você ia usar esse caminho um a um? Caso contrário, qual caminho você ia usar? Então, será que você ia usar esse caminho de um a um para separar a informação? Ok, Alberto disse que acho que ia usar a fórmula extrair texto. Ok, estamos a ver bem. E os demais colegas, qual caminho você ia usar? Ou se não tem nenhum caminho em mente, será que você ia usar o caminho um a um? Então, senhores, aqui a ideia não é você ser um mero passivo e que só está aqui para assistir, não, tem que participar. Então, vamos lá. Qual caminho você ia usar para poder separar essa informação? Tens alguma ideia em mente? Ou você vai usar o clássico, o caminho um a um para poder separar essa informação? Nisso disse que ia usar um a um. Aliás, nisso disse um a um, não. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui o Alberto disse que ia usar a função extrair texto. Ok, essa função ela ia servir, mas será um pouco trabalhosa, porque aqui eu tenho dois separadores, tenho dois hífens aqui. Então, seria um pouco trabalhoso usar esse caminho de extrair texto. Então, aqui eu queria mostrar um caminho mais simples, um caminho mais prático. Ok? Um caminho mais simples, um caminho mais prático. Ok, então, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Então, para quem aqui ia usar o caminho um a um, essa forma de trabalhar, essa forma de usar o X, ela não é sustentável porque consome muito tempo. Olha só aqui, nós temos mais de 1.100 linhas. Então, usar o caminho um a um, ele não é sustentável, vai nos consumir muito tempo. Então, num caso como este aqui,
é que nós temos aqui informação e nós queremos separar de forma prática, de forma simples, de forma rápida. A gente vai usar aqui uma ferramenta básica do Excel. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou clicar aqui na coluna A, ok? Vou clicar aqui na coluna A e eu vou para a guia Data. E aqui na guia Data tem essa ferramenta aqui que é o Text to Columns. To columns. Vou clicar aqui. E aqui o Excel ele me pede um delimitador. Mauro, o que é um delimitador? Um delimitador ele é um separador, ok? Um delimitador ele é um separador. Se nós formos aqui a olhar para essa informação, vamos perceber que ela tem um separador, que é este hífen aqui, ok? Tem aqui esse hífen que vai separar essa informação. Então, o delimitador é esse hífen. Então, senhores, preste bem atenção no que eu vou lhe mostrar agora, para que você possa chegar no lugar de trabalho. Se você encontrar um problema como este, você possa resolver assim em pouco tempo. Como é que você iria resolver esse problema? Então, você clica aqui no delimitador, que é um separador, vem para Next. Então, opa, deixa eu só aqui remover algo. Então, veja só, o Excel aqui embaixo está a mostrar a prévia, que toda a informação aqui está aonde? Está na mesma coluna. E o objetivo aqui é de separar toda a informação em colunas diferentes. Esse é o meu objetivo. E aqui o Excel, ele me pergunta, será que o delimitador, será que o separador é ponto e vírgula? Não. Será que é vírgula? Não. Será que é espaço? Não. O separador aqui é hífen. Então eu vou clicar aqui em outro e aqui na prévia mostra que a informação está na mesma coluna ainda. Mas quando chego aqui em outro e insiro o hífen, veja só, automaticamente o Excel ele já consegue separar a informação para mim, sem usar o caminho um a um e sem usar nenhuma fórmula. Então, chegado aqui, é só clicar em Finish e automaticamente eu tenho as três informações separadas, sem fazer nenhum trabalho manual. Uma atividade que um amador em Excel, que um profissional comum em Excel levaria horas lutando com a planilha, nós acabamos de fazer isso em apenas segundos. Esse passo a passo para separar a informação, você percebeu e você colocar em prática no seu lugar de trabalho? Esse passo a passo você percebeu sobre como separar informação aqui no Excel em pouco tempo? O manual desse é excelente, ok? E os demais colegas sobre como separar a informação, vocês perceberam usando a ferramenta Text to Column? Ok. Manuela aqui percebeu, os demais colegas perceberam esse procedimento de como é que nós separamos informação, como nós separamos textos aqui no Excel. Alberto disse claro, Renala disse claro, perfeito, perfeito. Então, senhores, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Sempre que você estiver a utilizar o Excel e você perceber que já perderam muito tempo fazendo um trabalho manual, um trabalho repetitivo, significa que algo está errado. Existe uma forma melhor e mais rápida de fazer esse mesmo trabalho. Seguindo aqui, vamos supor que o seu chefe pediu a si para pintar os itens essenciais com a cor amarela e os itens secundários com a cor verde. Então, ele pediu que você separasse, que você pintasse essa informação. O essencial com a cor amarela e o secundário com a cor verde. Como é que você faria essa atividade? Será que você chegar aqui no balde com um a um, pintando? Qual o caminho você usar para poder aqui resolver esse problema? Será que você usar aqui o caminho um a um ou usar aqui alguma ferramenta? E se sim, qual é essa ferramenta?
Nessa aula, a minha intenção é demonstrar que existe uma forma assim, diferente de usar o Excel. Existe como você ensinar o Excel a fazer o trabalho duro no seu lugar. Então, aqui, senhores, no lugar de eu chegar aqui, usar esse caminho de um a um, pintar um a um, existe como eu mandar o Excel fazer o trabalho duro no meu lugar. E como é que eu faço isso? Simples. Vamos lá. Eu quero aqui pintar. Sempre que vem a palavra essencial para amarelo e secundário para verde. Mas eu não quero fazer isso aqui de forma manual. Eu quero que o Excel faça todo esse trabalho no meu lugar. Eu tenho aqui mais de mil linhas. Eu quero que o Excel faça esse trabalho para todas as células de uma única vez e em pouco tempo. Esse é o meu objetivo aqui. Então, em vez de eu pintar um a um, eu vou chegar aqui e clicar na coluna C. Aqui na guia Home, eu vou para essa ferramenta aqui, que é a formatação condicional. Vou chegar aqui, vou seguir essa primeira opção. Eu vou dizer para o Excel, pinte para mim onde aparece a palavra essencial. Então, eu vou chegar aqui, vou clicar aqui em Equal to. E aqui eu vou digitar assim, essencial. E automaticamente o Excel acaba de identificar todas as células que aparece a palavra essencial. E como eu quero aqui a cor amarela, vou escolher aqui o yellow. Só isso. Vou clicar em OK. Agora, eu quero destacar ou eu quero pintar o secundário. Na mesma opção, eu vou para Equal to, eu vou escrever agora o secundário. E agora eu quero o verde. Ao chegar aqui e clicar em OK, automaticamente em segundos, eu acabo de fazer uma tarefa aqui que ia me consumir a noite inteira. Eu acabo de fazer agora uma atividade que ia me consumir a noite inteira. Essa ferramenta aqui de formatação condicional, você percebeu? Essa ferramenta que nos permite aqui no Excel destacar muitas células ao mesmo tempo. Você percebeu? Nisso disse pede para repetir, OK. Então, em pouco tempo, eu clico na coluna, OK. Clico aqui na coluna. Aqui na guia Home, eu vou para a formatação condicional, vou clicar uma vez e depois vou para a primeira opção e vou para Equal to. Eu quero dizer o seguinte ao Excel, destaque para mim na coluna C todas as células que aparecem, que a informação na célula é igual a. Vou clicar aqui em Equal to e é só digitar aqui essencial. Ao fazer isso, o Excel automaticamente identifica para mim todas as palavras essenciais. Então, vou clicar aqui e vou escolher Yellow, porque esse é o meu objetivo. Vou clicar em OK. Novamente, eu vou clicar aqui, vou para a primeira opção, Equal to. Vou chegar aqui, vou agora escrever o secundário. Vou chegar aqui e eu vou clicar, vou escolher aqui Green. Vou clicar em OK. Uma tarefa que eu faria de forma manual, um a um, assim, me odiando, eu acabo de fazer em apenas minutos. Vocês conseguem perceber, assim, o impacto disso? Você consegue perceber que existem ferramentas simples do Excel que, se você colocar em prática, você consegue reduzir horas de trabalho para apenas minutos. O que ia mudar no seu dia a dia se você colocasse em prática essas ferramentas? Quanto tempo você ia ganhar no seu dia a dia? Nick Muteketa, ele é meu aluno, ele trabalha e vive na província da Zambésia. Antes da nossa formação de Excel, ele perdia cerca de 2 dias fazendo o seu trabalho. Quando chegava ao final do mês, ele vivia assim, o completo terror. Porque ele saía do escritório, levava trabalho para casa, chegava em casa, continuava a trabalhar, a lidar com suas planilhas até 22 horas. No entanto, depois que se matriculou nessa formação de Excel, o nosso curso tem 4 módulos. Quando ele fez os primeiros 2 módulos, um trabalho que ele fazia em 8 horas,
passou a fazer em apenas 4 horas. E quando concluiu a formação, um trabalho que ele fazia em 2 dias, passou a fazer em apenas 30 minutos. Quando você domina o Excel, você passa a trabalhar com mais confiança, você passa a trabalhar com mais segurança, com mais rapidez no lugar de trabalho. Então, vamos lá seguir aqui. Vamos lá seguir aqui. Eu vou aqui remover essa formatação porque não preciso mais dela. Vamos lá. Até então, o que nós fizemos juntos aqui foi fazer o tratamento de dados. É que onde 90% dos profissionais perdem tempo no tratamento de dados. Eles perdem dias fazendo esse trabalho, tratando os dados, arrumando os dados. A nossa formação de Excel, o curso Excel Master, possui 4 módulos. O módulo básico, intermédio, avançado e automação. Tudo isso que eu lhe mostrei até agora, você aprende no módulo básico. Como aplicar o Pass Transpose, como utilizar atalhos, como aplicar aqui a formatação condicional, tudo isso você aprende no módulo básico. Esse conhecimento aqui, ele é básico no nosso curso de Excel. Então, se você é aquele profissional que no final do mês tem que lutar com as suas planilhas, já no básico você aprende a tratar seus dados para reduzir horas de trabalho para apenas minutos. Agora, o que acontece? O fim último do seu trabalho aqui no Excel é fazer um relatório, é fazer um gráfico. O seu chefe ele não quer ver uma tabela grande como essa com mais de 1000 linhas, porque não tem como aqui a gente concluir nada. O que o seu chefe quer é um relatório. O que o seu chefe quer é um relatório a partir dos dados que você analisa. Então, como é que a gente faz um relatório aqui no Excel? Como é que nós criamos gráfico aqui no Excel? Você poder criar gráfico no Excel, o primeiro passo é você resumir a informação. Por não tem como a gente fazer um gráfico de uma tabela com mais de 50 linhas, com mais de 100 linhas. Então, nós temos que pegar esses dados e resumir essa informação. Então, eu quero saber aqui, qual foi o total vendido para cada produto? Só que aqui, o que acontece é que os produtos aparecem muitas vezes. Por exemplo, aqui tem o TV, tem o TV, tem o TV. Não tem como eu fazer um relatório numa tabela grande com dados repetidos como essa aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar nesses dados e resumir essa informação. E como é que eu faço isso? Simples. Eu vou rapidamente clicar aqui na coluna A e eu vou colar aqui. O objetivo é de eliminar aqui dados duplicados. Então, eu copiei essa coluna, trouxe aqui. E aqui na guia data, eu vou aqui para essa ferramenta que é o Remove Duplicates. Mauro, para que serve a ferramenta Remove Duplicates? Serve para remover dados duplicados, óbvio, né? Então, vou chegar aqui, clicar e clicar em OK. Veja só o que acaba de acontecer. O Excel acaba de me dizer que ele encontrou cerca de 1095 dados duplicados e removeu esses dados, deixando apenas 7 valores únicos. Então, agora em minutos eu acabo de remover cerca de 1095 dados. Ok? Seguindo aqui. Eu quero saber aqui o total vendido para cada produto. Quanto que nós vendemos para celular? Quanto que nós vendemos para computador, para tablet e assim por diante? Como é que você faria essa atividade hoje? Será que você ia chegar aqui já abrir na... Deixa eu só ver aqui. Será que você ia chegar aqui já abrir na máquina calculadora e começar a somar? Ou como que é o celular aqui? Já somar esse 28 mil do celular. Depois chegar aqui, somar esse 10 mil do celular. Chegar aqui, somar esse 48 mil do celular. Aqui, 18 mil do celular. Será que você ia pegar na máquina de calcular e começar a fazer essa atividade no 1 a 1? Como que você ia fazer essa atividade hoje com o conhecimento que você tem de Excel? Será que você vai pegar aqui na máquina de calcular e começar a somar 1 a 1, one by one, one by one? Como é que você faria essa atividade hoje?
Será que você ia usar alguma fórmula? Será que você ia usar a máquina de calcular? Você faria um a um? Como você faria essa atividade? Nós queremos aqui encontrar o valor total para o celular. Será que você chegar na calculadora e colocar aqui 26.302 mais o próximo valor aqui é 10.981 mais. Será que você vai usar a calculadora para poder fazer o seu relatório aqui? Como você vai fazer essa atividade aqui? Senhores, a aula é ao vivo. É para que haja interação entre as duas partes. Senão eu gravava a aula e já mandava o link para os senhores. Mas não, eu quero que assim a gente ande assim de mãos dadas. Então, vamos lá. Como você faria essa atividade aqui? Será que você vai usar a máquina de calcular para poder fazer esse relatório? Como você ia fazer essa atividade? Agostinho acaba de dizer que eu usaria fórmula de soma no Excel, ok. Manuel, estou vendo novos caminhos. Exatamente essa é a ideia, Manuel. Nessa aula ele mostra que existe uma outra forma de usar o Excel. Dá para fazer em minutos um trabalho que leva horas. Esse é o objetivo. Ronaldo disse que usaria aqui a fórmula soma-se. Ok. Perfeito, 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 perfeito. Senhor, aqui alguém usaria a máquina de calcular? Vamos lá aqui confessar. Alguém usaria a máquina de calcular para poder fazer essa atividade aqui? Ou todo mundo aqui já é mestre em Excel e vai usar a fórmula? Alguém aqui usaria a máquina de calcular? Coloca aqui eu aqui no chat, só para eu saber. Para poder fazer essa atividade aqui. Temos aqui um relatório, temos aqui uma planilha com mais de 1.100 linhas. Nós queremos fazer um relatório aqui. Será que você usaria máquina de calcular para poder resolver esse problema? Estou a ver aqui, todo mundo é mestre em Excel. Ok. Deixa eu só ver aqui no chat. Alguém disse que é usar a fórmula de soma. Ok. Ela disse que é usar a fórmula soma-se. Ok. Então, vamos lá. Nisa disse que usaria a fórmula do próprio Excel, nada de calculadora. Perfeito. Então, nessa aula, o meu objetivo é lhe mostrar uma outra forma de trabalho. Então, para quem usa o Excel de forma manual, depois dessa aula vai mudar a maneira como usa essa ferramenta. Então, senhores, eu aqui tenho uma planilha com produto, valor de venda e aqui categoria. Eu quero saber aqui qual foi o total vendido para celular. Então, como é que eu faço para fazer essa atividade em pouco tempo? Simples. Simples. Eu aqui vou usar a fórmula SUMIF, para quem usa a versão em inglês, ou como disse aqui a Renalda, a fórmula soma-se. A fórmula SUMIF ou soma-se, para que serve? Serve para somar um conjunto de células, um conjunto de valores aqui no Excel, mediante uma condição, mediante um critério. Então, eu quero saber aqui, nessa planilha grande aqui, quanto que nós faturamos para celular? Então, eu vou chegar aqui, vou colocar assim, igual sum. Todas as fórmulas, ou para fazer qualquer cálculo aqui no Excel, nós sempre começamos com um igual. Então, vou colocar aqui igual SUMIF. E aqui, quando a gente monta a fórmula SUMIF, aqui surgem essas palavras dentro desses parênteses que chamamos de argumentos. E muitos profissionais que usam Excel, a sua dor de cabeça inicia assim que a gente abre parênteses, porque não sabem como interpretar, não sabem como preencher esse argumento. Como disse antes, a nossa formação de Excel Master, tem 4 módulos: módulo básico, intermédio, avançado de automação. No módulo básico, você aprende ferramentas essenciais do Excel para poder usar o Excel com mais confiança, com mais segurança. No módulo intermédio, é aqui onde a gente já eleva o nível, porque aqui você aprende as principais fórmulas
que o mega trabalho exige você poder automatizar tarefas repetitivas. Então aqui você aprende a reduzir horas de trabalho para apenas minutos. Você aqui aprende a interpretar fórmulas, você aprende a interpretar argumentos como esse que está a ver aqui. Vamos lá fazer aqui em pouco tempo. Aqui eu tenho range. O que é range? Range é intervalo. Então, aqui, como eu quero saber qual foi o total vendido para o celular? Então, o range vai ser a coluna com todos os produtos, que vai ser a coluna A. Eu vou colocar aqui vírgula. E sobre a vírgula aqui, veja só, eu que uso a versão, na minha versão de Excel, o separador aqui o separador aqui de cada argumento é vírgula. Para ser pode ser ponto e vírgula. Nessa parte aqui não é para decorar, é para você interpretar. Veja só, depois de range tem vírgula. Então, eu vou colocar vírgula e o bole já salta para o critério. Então, aqui no critério, eu vou dizer o seguinte ao Excel. Excel, tá vendo essa coluna A aqui? Filtre para mim apenas o produto celular. Só isso. Depois, vírgula, aqui já vem o sum range. O que é sum range? Sum range vai ser a coluna com todos os números que o Excel vai somar. Assim, quando eu fecho parênteses e dou Enter, aqui tenho o meu trabalho pronto. Chego aqui, clico e vou arrastar para baixo. E eu tenho aqui todo o meu relatório pronto. Uma tarefa que ia me consumir, assim, 1 a 3 dias fazendo de forma manual, eu agora acabo de fazer em apenas minutos. Enquanto os seus colegas estão aí a sofrer com máquina de calcular, o seu relatório ele está pronto. Manuel, se não percebeu, simples, Manuel. Eu quero aqui, nessa planilha, somar, nessa célula aqui, eu quero somar o valor de venda para celular. Eu quero somar todas as vezes que aparece o celular. Como é que eu faço isso? Simples. Se eu quero somar mediante uma condição, eu quero somar se for celular, vou usar aqui a fórmula SUMIF. Vou colocar assim, igual SUMIF. Como eu uso a versão em inglês, é SUMIF. Quem usa a versão em português é soma-se. Então, SUMIF. Range. Como eu disse antes, no modo intermédio, na formação de Excel, a gente vê cada um desses critérios assim com profundidade, mas agora aqui no gratuito, como o meu tempo é limitado, eu explico assim de forma meio que superficial, mas assim, de forma rápida. O que é range? Eu quero saber aqui o total aqui vendido para celular. Então, o range vai ser toda a coluna do produto. Depois, vírgula. Critério vai ser aqui celular, vírgula. E aqui no sum range vai ser a coluna com todos os números que o Excel vai somar. Assim que eu fecho parênteses, dou Enter, eu tenho agora todo o meu trabalho pronto. Agora para os demais é simples, é só chegar aqui na pontinha, veja só, o mouse fica preto, eu arrasto para baixo e tenho agora todo o meu relatório pronto. Eu não preciso de mais de perder horas fazendo um trabalho manual, porque o Excel ele já faz o trabalho duro no meu lugar. Ok? O Excel faz o trabalho duro no meu lugar. Perfeito, Manuel. Perfeito, Manuel. Agora, eu falei para os senhores, como é que eu disse antes, para fazer um relatório, fazer um gráfico no Excel, o primeiro passo é você converter a sua base de dados, é você converter a tua tabelona numa tabela resumo. Tendo a tabela resumo, agora é só escolher o gráfico que você quer e ser feliz. Essa é a etapa mais fácil. Você só escolhe o gráfico e está pronto. E está pronto. Ok, deixa eu só formatar o gráfico só para ficar assim elegante. E aqui eu tenho o meu gráfico pronto. Ok? Mauro, estou satisfeito com o gráfico, mas agora chegou o final do mês. Como que eu faço para atualizar o gráfico? Como é que eu faço para atualizar o meu relatório? Simples. O que tens de fazer daqui para frente é só atualizar a sua base de dados. Vamos lá. Chegou o final do mês. Um colega chegou e alterou uma informação. Alterou a informação, automaticamente o gráfico atualiza. Sem eu fazer nada, o gráfico já atualiza. O gráfico já atualiza. Enoch disse que não percebeu a parte do gráfico. Enoch,
fazer gráfico no Excel é a coisa mais simples. O que tens de fazer é aprender como é que você converte, como é que você transforma uma base de dados grande como esta numa tabela resumo. Lá na formação Excel Master, a gente lhe ensina várias técnicas para poder resumir dados. Você aprende a resumir dados com fórmulas, sem fórmulas. A gente lhe ensina, assim, várias técnicas para poder fazer essa atividade em pouco tempo. Aqui eu lhe mostrei uma delas, que é usar a fórmula. Então, eu aqui montei a fórmula SUMIF, que eu já não consigo repetir aqui, mas você terá depois a aula gravada. E qual é o benefício da aula ser gravada? É porque você pode ver e rever a aula quantas vezes você quiser. Tem vários alunos que chegaram atrasados, que perderam a primeira parte, mas como a aula está gravada, você vai poder ver e rever a aula quantas vezes você quiser, até que o conceito entre na sua mente. Então, eu montei aqui a fórmula SUMIF, que foi a fórmula que me permitiu resumir a informação. Agora, Enoch, você tem a sua informação resumida, acabou. Agora, é só clicar em qualquer célula, ir para guia Insert, ok? Aqui escolhe o gráfico que você quer, por exemplo, aqui gráfico de coluna. Aqui está, escolheu o gráfico, agora é só ser feliz. Você já consegue aqui ilustrar facilmente a sua informação. Só isso. Criar gráfico aqui no Excel é a coisa mais fácil. A parte mais complexa é você resumir os dados. Mas depois que você faz aqui o resumo, criar gráfico é a coisa mais fácil. E daqui é só formatar o gráfico, ok? É só formatar o gráfico. Tudo bem. Aqui está o gráfico. Agora chegou o final do mês. Como é que nós fazemos para atualizar o gráfico? Nada. Só chega aqui, atualiza a sua base de dados, que o gráfico ele atualiza automaticamente. Outro colega chegou aqui, atualizou a sua informação, o gráfico ele atualiza automaticamente. Eu aqui não tenho mais nenhum retrabalho para fazer esse relatório. Daqui para frente, eu não preciso mais de me preocupar com esse relatório. Chegou o final do mês, eu só tenho que chegar na planilha, atualizar os valores que o meu relatório ele vai atualizar. Este gráfico aqui, ele está 100% vinculado, 100% ligado à minha tabela. Sempre que a base de dados ela é atualizada, o gráfico, o relatório, ele também é atualizado. Assim como trabalha um mestre em Excel. Assim como trabalha um profissional dinâmico. Ok? Então, senhores, para a aula não se alongar bastante, nós vamos parar por aqui. Tem um recado importante mais para frente, mas assim, já indo para as considerações finais. Qual é o seu feedback sobre a aula de hoje? O que você aprendeu de novo? Com esse conhecimento que eu te passei hoje, o que vai mudar daqui para frente no seu dia a dia? Qual é o seu feedback sobre a aula de hoje? Então, você pode usar o chat para poder interagir, ou pode ligar o microfone. Duas pessoas no máximo para poderem falar, senão a gente não sai daqui. Qual é o seu feedback sobre a aula de hoje? O que foi novo para ti? O que vai mudar daqui para frente, colocando em prática o que você aprendeu aqui? Quando ele disse que abriu um caminho para mim, ok, fico feliz com seu feedback. E os demais colegas aqui, qual é o seu feedback sobre a aula de hoje? O que foi novo para si? O que vai mudar daqui para frente do dia a dia, colocando em prática o que eu lhe passei aqui. E para depois lhe dar o recado final. Álvaro, disse que tenho a mente mais aberta agora, perfeito. Enoch, serei mais dinâmico e com possibilidade de fazer mais tarefas. Em suma, serei mais produtivo. Perfeito, Enoch, esse é o meu objetivo. Essa é a minha intenção com as minhas aulas gratuitas, de ajudar a ser um profissional mais produtivo, um profissional mais dinâmico, que trabalha com mais confiança, com mais segurança, com mais rapidez no lugar de trabalho. Manuel disse que a aula foi altamente produtiva, estimei bastante. Perfeito, Manuel. É o seguinte, senhores, na próxima semana, na próxima terça-feira, não, e trabalhar com mais estilo. Perfeito, 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 perfeito. Eu dizer o seguinte, senhores, na próxima terça-feira, nós teremos uma aula muito especial,
porque nós vamos ter na terça-feira uma formação avançada de Excel. Você nem faz ideia do que você vai aprender na terça-feira. Se você está assim, impressionado, maravilhado, você aprendeu na aula de hoje, na terça-feira, eu vou te deixar de queixo caído. Na terça-feira, eu vou te mostrar como criar, cadê meu relatório? Como criar um dashboard, como criar um relatório automático, um relatório dinâmico como este. Gladys disse que a aula foi excelente, acredito que vai me ajudar muito na minha carreira. Perfeito, Gladys, essa é a ideia. Então, dizer para o senhor o seguinte, que na próxima semana nós vamos aprender a criar um dashboard, vamos aprender a criar um relatório automático, um relatório dinâmico como esse, que você clica aqui em botões, e o seu relatório ele se adapta. Você vai aprender a criar um relatório como este na próxima semana. Um relatório dinâmico, um relatório bonito, um relatório chamativo como esse. Na próxima semana, essa é a nossa agenda. Na próxima semana, eu vou lhe mostrar, assim, um conceito que apenas 1% dos profissionais do mercado sabem. Como é que você pega no logotipo da empresa onde você trabalha e você cria um relatório com as cores da sua empresa. Para todo mundo já a ver esse relatório, está claro que esse dashboard é do Millennium BIM. Por quê? Porque eu usei as cores do BIM. Então, como é que você cria um relatório como este para você poder, como disse aqui o Enoch, você poder trabalhar com estilo, você poder brilhar na reunião, você poder se destacar no lugar de trabalho. Essa é a agenda para a próxima aula. Eu disse que espero ser expert em Excel na próxima semana, perfeito. Ilustre como podemos ter a aula gravada para a gente poder praticar, ter mais experiência. Sadam, na próxima. Amanhã eu vou disponibilizar a aula gravada e o ficheiro que eu usei hoje para você poder praticar e ter experiência. Então, senhores, na próxima aula, terça-feira, eu vou lhe mostrar o passo a passo para você criar um gráfico, um relatório, isso não é gráfico, isso aqui é um relatório. Você poder criar um relatório dinâmico como este, que você clica em botões e todo o seu relatório ele se filtra. Esse é o objetivo da próxima aula. Assim, um ponto importante. A próxima aula ela não vai ficar gravada, ok? Então você precisa estar ao vivo comigo para poder participar e ter todo esse conhecimento. É uma aula que não será gravada. E muitos já vêm perguntando aqui sobre a próxima turma, da nossa formação Excel Master. Nós vamos abrir inscrições na próxima semana. Eu vou apresentar algumas condições especiais, alguns bônus especiais só para quem estiver ao vivo comigo. Então, já prepare tempo na sua agenda, porque na próxima semana eu vou lhe apresentar um conhecimento que eu raramente trago aqui no gratuito. Sobre como fazer um dashboard como esse, que você clica em botões e o seu gráfico dança. Isso é que eu ensino lá na formação completa, mas eu vou trazer esse conhecimento para si na próxima semana e ainda vou lhe apresentar condições especiais para a próxima turma da formação Excel Master. Se você quer parar, deixa eu só ver aqui. Se você quer parar de entregar relatórios comuns como esse, que todo mundo consegue fazer, e você quer entregar um relatório dinâmico como este, você poder se destacar no lugar de trabalho, então, senhores, você precisa estar ao vivo comigo na próxima semana, ok? Então, senhores, deixa eu só puxar aqui. Cadê? Só estou a puxar aqui como em duas telas. Então, senhores, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Enoch disse que. Deixa eu ver aqui. Enoch disse que a aula será enviada no grupo. Sim, a aula será enviada no grupo. Hermenegildo disse que sendo o primeiro dia. Sendo o primeiro dia, para mim foi uma aula excelente e vai me ajudar muito a melhorar muito no meu dia a dia de trabalho. Perfeito, Hermenegildo, essa é a ideia.
Então, senhores, foi um prazer estar convosco. Amanhã, como disse, como prometi, eu vou disponibilizar a aula gravada para você poder ver e rever quantas vezes você precisar deste conteúdo. E na próxima semana tem mais, então é só reservar tempo na sua agenda para a gente poder fazer em minutos um trabalho que leva horas, ok? Então paramos por aqui, tchau, tchau e até a próxima.